Existe uma frase que eu escuto há anos no consultório, e talvez você mesma já tenha falado sobre esse ponto. Ou talvez conheça alguém que pense dessa forma. Doutor, eu até faria reposição hormonal, mas tenho medo de engordar. Curiosamente, essa é uma das crenças mais difundidas quando o assunto é menopausa. E também uma das mais contraditórias quando analisamos o que a ciência realmente mostra atualmente. Porque a grande pergunta talvez não seja se a reposição hormonal engorde ou não. A pergunta mais importante é outra. O que acontece com o metabolismo feminino quando os hormônios desaparecem? Essa mudança de perspectiva altera completamente a conversa, e para entender esse ponto, precisamos voltar alguns passos para entender melhor. Imagina uma mulher aos 45 ou 50 anos. Durante décadas, o seu organismo ele funcionou sob influência de níveis hormonais relativamente estáveis. Estrogênio participava do controle do metabolismo, influenciava a distribuição de gordura, ajuda na sensibilidade à insulina, exercia efeitos também sobre a massa muscular, interagia com o nosso cérebro, com o sistema cardiovascular e até com os mecanismos de controle do apetite. Então chega o momento da menopausa, da perimenopausa. E de forma gradual ou abrupta, dependendo de cada caso, esse cenário muda. A partir desse momento, muitas mulheres começam a perceber transformações que parecem surgir sem explicações. A barriga, por exemplo, aumenta, as roupas deixam de servir, a energia diminui e a recuperação após os treinos fica cada vez pior. A força cai, o sono muda e surge uma sensação frustrante. Estou fazendo as mesmas coisas de antes, mas o meu corpo não responde da mesma forma. Frequentemente, essa percepção ela está correta, porque o corpo realmente não está mais funcionando da mesma maneira. Um dos maiores erros quando falamos sobre a menopausa é imaginar que ela afete apenas a fertilidade. Na prática, trata-se de uma transição metabólica importante. O organismo inteiro passa por adaptações e uma das mais relevantes envolve a forma como a gordura ela é armazenada. Antes da menopausa, existe uma tendência maior ao acúmulo de gordura em regiões como quadris e coxas. Após a queda hormonal, ocorre uma redistribuição progressiva. A gordura começa a migrar para a região abdominal e é justamente aí que mora o problema, porque não estamos falando apenas de gordura subcutânea, aquele culotezinho. Estamos falando principalmente da gordura visceral, a gordura abdominal, a gordura que realmente é a mais prejudicial à nossa saúde e que ela não aparece apenas como uma questão estética. É a gordura que participa ativamente da inflamação metabólica. Muitas pessoas ainda enxergam a gordura corporal como um simples depósito de energia, mas hoje sabemos que ela faz muito mais do que isso. O tecido adiposo visceral ela produz substâncias inflamatórias continuamente, libera citocinas, interfere na ação da insulina, favorece alterações cardiovasculares, aumenta o risco metabólico, influencia o funcionamento do fígado, o cérebro, enfim, praticamente todos os sistemas do nosso organismo. Por isso, quando uma mulher me diz que não ganhou muito peso, mas percebeu um aumento expressivo da barriga após o período da menopausa, realmente é um fator que necessita uma atenção maior nossa. Porque muitas vezes ela está descrevendo exatamente a mudança mais característica dessa fase. E aqui chegamos ao ponto central. Quando essas alterações acontecem, o que está causando o problema? Será que é a reposição hormonal ou a deficiência hormonal? Essa pergunta parece simples, mas muda tudo, porque, por exemplo, imagine uma mulher que entra na menopausa aos 50 anos. Nos anos seguintes, ela ganha gordura abdominal. Perde massa muscular, dorme pior, torna-se mais sedentária, disposição, energia, de libido, tudo isso diminui. Apresenta mudanças também metabólicas, resistência insulínica sobe, tem mais dificuldade para controlar o peso. Aos 55 anos, 5 anos depois, ela inicia, por exemplo, uma terapia hormonal. Algum tempo depois, ela associa todas essas mudanças ao tratamento hormonal. Mas quando observamos a sequência dos acontecimentos, percebemos algo importante. A maioria das alterações começaram antes da reposição. Na verdade, elas começaram justamente quando os hormônios diminuíram. Esse é um erro de interpretação extremamente comum. O cérebro, o humano, gosta de associar eventos próximos, mas proximidade não significa uma causalidade. O simples fato de duas coisas acontecerem próximas ao longo do tempo não significa que uma causou a outra. E isso acontece frequentemente com a reposição hormonal. Existem ainda outro aspecto pouco discutido, pouco comentado, que é a perda da massa muscular. Talvez seja um dos principais fatores mais negligenciados no envelhecimento feminino. A partir da menopausa, muitas mulheres começam a perder músculo de forma gradual e isso tem, obviamente, consequências enormes, não só por uma questão estética, mas também metabólica. Músculo consome energia, músculo melhora a sensibilidade à insulina, protege articulações, reduz fragilidade, aumenta a autonomia. Costumo falar que o músculo é como se fosse uma armadura do nosso corpo. Quando a massa muscular diminui, o gasto energético
tende, obviamente, a cair. E quando o gasto energético cai, torna-se mais fácil acumular gordura. Não porque a pessoa perdeu disciplina, não porque perdeu força de vontade, mas porque a fisiologia mudou. E esse detalhe, ele é fundamental. Muitas mulheres que passaram anos culpando a própria falta de determinação, quando na realidade estão enfrentando alterações biológicas reais que realmente acabam prejudicando os resultados. Outro ponto importante envolve o cérebro. Pouca gente percebe que o estrogênio também influencia mecanismos relacionados ao apetite e à saciedade. Quando níveis hormonais diminuem, algumas mulheres passam a relatar mais fome, desejo por alimentos altamente palatáveis e maior dificuldade para o controle de impulsos alimentares. Novamente, isso não significa falta de caráter, significa mudança fisiológica, e é por isso que a frase coma menos e se mova mais frequentemente falha nessa fase da vida. Ignora completamente as alterações hormonais que estão acontecendo por trás dos sintomas. Muitas vezes a pessoa não tem a disposição, não por falta de disciplina, e sim por uma consequência metabólica. Existe muita confusão comum entre, por exemplo, retenção hídrica e ganho de gordura. Dependendo da forma utilizada, alguns pacientes podem apresentar retenção transitória durante os primeiros meses de adaptação. Mas retenção não é gordura. Retenção significa água, líquido. Gordura é tecido adiposo. São fenômenos completamente diferentes. O problema é que a balança não difere um do outro. Ela apenas mostra um número lá fixo. E quando esse número sobe, muitas pessoas concluem automaticamente que engordaram, mas a composição corporal pode estar melhorando ao mesmo tempo. Aliás, esse é outro ponto que merece atenção. A balança é uma das ferramentas mais superestimadas do processo de emagrecimento. Duas mulheres podem pesar exatamente o mesmo peso e ter corpos completamente diferentes. Uma pode apresentar grande quantidade de gordura, pouca massa muscular, e a outra é exatamente o processo, o contrário, mais massa muscular e pouca gordura. Por isso que, principalmente pacientes que estão no meu acompanhamento, sempre falo, a balança, ela não reflete necessariamente o teu resultado. Tá? Principalmente aquelas falsas magras. O peso é igual, mas o organismo é completamente diferente. E é por isso que eu repito constantemente que emagrecer não significa apenas perder peso. O objetivo nunca deveria ser simplesmente reduzir o número na balança. O objetivo é melhorar composição corporal, reduzir gordura visceral, preservando músculo, melhorando marcadores metabólicos, a te ajudar a recuperar a energia, dormir melhor, reduzir a inflamação e aumentar, no final das contas, a qualidade de vida, que é o ponto principal que eu sempre trago para todos os meus pacientes. Essa lógica que aplico diariamente no meu trabalho, porque muitas pessoas passam anos lutando contra o peso sem perceber o verdadeiro problema, que não está apenas nas calorias, a fisiologia, hormônio, sono, resistência insulínica, composição corporal e inflamação. Quando tratamos apenas os sintomas, os resultados costumam ser muito limitados. Eu costumo falar que é tampar o sol com a peneira. Quando entendemos a causa, a história muda. Isso significa que toda mulher deve fazer a reposição hormonal? Não, definitivamente não. Medicina não funciona dessa forma. Existem contraindicações que precisam ser levadas em consideração, existem riscos, existem situações que exigem cautela. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Histórico familiar, risco cardiovascular, histórico oncológico, ou seja, se a pessoa teve, literalmente algum câncer ou família, sintomas, exames, objetivos, tudo isso importa, mas existe uma diferença enorme entre dizer que a reposição hormonal precisa ser individualizada e afirmar que a reposição hormonal engorda. São afirmações completamente diferentes e é justamente aí que nasce o mito. Hoje, quando analisamos os dados disponíveis, encontramos evidências muito mais robustas mostrando que o hipoestrogenismo, ou seja, o déficit, a baixa do estrogênio, ele favorece o aumento da gordura visceral, perda de massa muscular, piora metabólica, piora do risco cardiovascular, piora uma situação que a gente chama de osteopenia, osteoporose, e tudo isso acaba prejudicando a qualidade de vida e também a expectativa de vida. Talvez por isso a pergunta mais inteligente não seja se a reposição hormonal engorda. A pergunta correta seria quanto da alteração metabólica da menopausa acontece justamente porque os hormônios deixaram de exercer as suas funções normais. Essa pergunta nos leva a um caminho muito mais interessante, um caminho baseado em fisiologia, baseado em evidências, baseado também na compreensão real do que acontece com o corpo feminino ao longo de todo esse processo do envelhecimento, fazendo um pequeno adendo também dizendo que o corpo masculino também sofre com essas alterações. Vou fazer vídeos sobre esses assuntos. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a menopausa de uma forma diferente, compartilhe com alguém que ainda acredita que a reposição hormonal inevitavelmente leve ao ganho de peso, porque muitas mulheres deixaram de receber tratamentos adequados por medo de que algo aconteça relacionado a essa questão do ganho de peso. Siga meu perfil nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, e me acompanhe para receber conteúdo sobre hormônios, menopausa, emagrecimento, longevidade. E se você busca emagrecer preservando massa muscular, melhorar a sua saúde metabólica e receber uma estratégia estruturada para resultados duradouros, conheça o meu programa de emagrecimento. Está o link tanto na descrição quanto também no primeiro comentário, e nos vemos no próximo vídeo.